Nessa aulinha aqui a gente vai falar um pouco sobre valor tonal. Eu vou explicar para vocês as partes que são de fato importantes nos valores tonais, tipo, o que, que é que a gente quer dar atenção. Né? Eu vou pegar algumas imagens aqui e eu vou colocar aqui para vocês poderem verem. Beleza, vamos lá. Valor tonal, tudo basicamente influencia nele, tá? Seja cor, seja luz, sombra, etc. Tá? Tudo isso influencia. E como é que você vai saber que os seus valores tonais estão corretos, tá? Ou pelo menos eles se aproximam disso, né? O segredo que eu aprendi, né, que me facilita assim muito, é deixar a imagem em preto e branco, tá? Cada pessoa aí usa um aplicativo diferente e alguns usam Photoshop, CSP, né? Então cada um aí vai ter que aprender o seu jeito de adicionar um atalho para deixar a imagem em preto e branco, tá? E aí como é que você sabe que você está acertando no seu valor tonal? É quando a imagem ela funciona em preto e branco. Ela tem que estar funcionando assim. Tipo assim, ó, aqui eu sei que tem todo esse cenário e tem esse quente escuro, né? Esse claro escuro aí que está acontecendo. Porém, em preto e branco eu ainda tenho que conseguir entender essa cena, porque algumas pessoas elas acabam colorindo a imagem delas de forma que a cor se mistura com a sombra e aí vira uma maçaroca de coisas e acaba que não dá para você entender nada. Eu vou tentar pegar um exemplo aqui que exemplifica melhor isso daqui para vocês. Ó, peguei uma arte aqui minha bem antiga, mas bem antiga. E é a Catarina, né, lutando contra um Zed. Quando eu chego aqui perto, fica fácil da gente ver que é o Zed aqui, né? É um pseudo Zed, né? Porque na época era muito ruim no desenho, né? E aí a gente tem um destaque bem maior já pra Catarina. Quando a gente tira esse zoom, deixa em preto e branco, né? Nossa, eu não copiei a imagem e não joguei pra lá. Ó, quando a gente deixa em preto e branco, você tá vendo que o Zed some? Ó, eu vou até colocar um pouquinho menor, ó. A Catarina também some boa parte dela, né? O Zed, basicamente, ele some com o cenário, ó, porque ele tá tudo no mesmo tom. A Catarina ainda aparece um pouco, mas ela meio que vai sumindo aqui por conta desse cabelo dela, né? Na época eu não sabia desse fator, o quão é importante eu separar, né, o personagem do cenário usando essa parada de tom. Porque aqui, ó, até mesmo se eu for longe, ó, a gente ainda vê o braço dele que é branco, na noite que é clara. Dá pra saber essa diferença, ó. Isso que os dois aqui são claros, né? Lógico, aqui a gente tem a questão da luz, que a gente consegue visualizar. Mas aqui, ó, tá tudo preto e branco, sabe? Aqui já tá mais difícil de visualizar. Porém, aqui ainda funciona porque a gente tem toda essa separação, né? Essa imagem daqui, ó, o Zed some de verdade, né? O cabelo da Catarina some de verdade. Então, aqui eu não consigo vender. Esse desenho aqui, no caso, já foi vendido, né? Tanto é que o personagem nem é meu. E aí a mesma coisa eu fiz em outros desenhos meus, ó. Por exemplo, aqui, ó, eu queria fazer esse fundo para essa personagem, né, que tivesse esses fogos de artifício aqui sendo estourados. Só que ela já é uma personagem clara, né? E ela ia estar ainda iluminada porque ela tá num show, né? Tá tocando guitarra. Então, o que que eu fiz? Eu escureci esse pedaço daqui do meio, ó, de propósito, sabe? Eu dei uma escurecida totalmente proposital aqui no fundo para ela poder ter um destaque, porque senão não ia conseguir destacar ela. E a mesma coisa foi aqui para a parte de cima, né? Esse pedacinho daqui dela, ó, antes de eu fazer essa luz amarelinha, ela tava já bem escurinha. E aí o que que eu fiz aqui? Eu dei uma clareada e clareei dentro dela aqui também, né? Que foi, no caso, o rosto dela, né? Com essa luz amarela. Para ela poder, de fato, aparecer, né? Aí a mesma coisa eu fiz nessa cena aqui, ó. Ela é uma cena já mais escura, né? Tá vendo como, tipo assim, toda a silhueta dele tá marcada? E isso é só por conta do raio. Eu coloquei essa cena aqui, quando eu fui vender, ela não ia ter esse raio. Só que ficou
tudo muito, muito, muito apagado. Então o que que eu fiz? Eu adicionei um raio para poder ter a marcação da silhueta e logo em seguida eu fiz meio que uma luz artificial, né, de baixo para cima, para poder demarcar ele, ó. Porque senão ele iria se misturar com todo o fundo, né? Ele ia virar um pretume só. E aí a gente tem outra cena aqui que também acontece isso, né? A gente tem a personagem em si, que ela é toda mais escura, né? Junto com a moto. E o fundo que ele é todo mais clarinho, né? Que é um visual mais cyberpunk, certo? Então a ideia do valor tonal basicamente é isso. É a gente conseguir separar o claro e escuro e a gente conseguir ter a visualização da imagem mesmo distante, sabe? Isso tanto no preto e branco quanto no colorido, né? Pra gente não fazer umas imagens igual essa. Igual esse erro aqui que eu cometi, né? Porque por mais que eu aproxime, porque aproximando assim, fica fácil de ver. Aqui é muito fácil de ver. Só que quando a gente afasta, aí fica horrível. E o desenho, o cliente, ele nunca vai ficar vendo o desenho assim, ó. Quem vê desenho assim é artista, é a gente. O cliente não vê desenho assim. O cliente gosta de ver desenho assim, inteiro, entendeu? O cliente ele não quer ver rascunho, ele quer ver a obra-prima finalizada. Só que aqui ele não vê o Zed, né? Então a gente tem esse probleminha aí, certo? Então o que, que a gente quer fazer sempre nos nossos valores tonais? A gente quer sempre destacar. E aí como é que a gente pode fazer isso? Mesmo com uma obra que já tenha sido já feita, né? Eu vou fazer nessa arte aqui para vocês poderem entender como é que eu poderia hoje consertar ela, né? Eu acho que eu vou fazer bem por cima e bem mal feitinho, né? Quando vocês forem fazer, eu sei que vocês vão fazer com todo o carinho do mundo, até porque vocês vão estar sendo pagos para fazer isso, né? Vamos lá. Eu vou demarcar aqui ao redor desse Zed. Pra gente poder dar um destaque pra ele. Pra ele poder aparecer na cena, coitado. Porque aqui não parece que é o Zed, parece que é só a sombra dele, né? Legal, aqui a gente já tem toda a marcação do em volta, né? Do Zed. E aí, o que que é que eu posso fazer aqui para poder destacar ele? Que recursos que eu poderia usar? O primeiro recurso que a gente pode usar é simplesmente a atmosfera, né? Quanto mais longe as coisas ficam, mais claro é, né? Então a gente já pode usar esse recurso de atmosfera. Ou o que, que eu poderia usar também aqui do cenário, né? Aqui a gente tem esse cristal aqui meio vermelho, né? Que ele tá pseudo brilhando, né? Só que ele não tá brilhando de fato. Porque eu não sabia ainda fazer brilho na época. Então eu vou marcar essa Catarina aqui também, para poder separar ela e não misturar, ó. Mas aí o que eu faria? Eu daria de fato um brilho aqui, jogaria esse brilho pra cá, ó. E aí a gente já tem como modificar aqui o valor tonal dele, ó. A gente já tem a marcação de onde está o nosso brilho, né? Então agora eu vou dar um destaquezinho pra ele, ó. Tá vendo como agora ele aparece, mesmo de longe? E a imagem tá a mesma coisa, né? Tá o mesmo brilho que eu tinha adicionado antes, né? Deixa eu tirar agora esse daqui e mostrar pra vocês como é que ficaria com a questão da atmosfera, né? Porque a atmosfera ela é mais azulzinha, mais clarinha, ó. Adicionaria talvez algo assim, ó. Ó, tá vendo? Ele já aparece bem mais sem, com. É um detalhezinho mínimo, mas faz toda a diferença, tá? Só que isso daqui vocês não precisam de fazer para corrigir em cima da arte de vocês. Vocês podem fazer quando vocês já estiverem desenvolvendo, né, todo o processo, todo o método de vocês para poder estar fazendo a arte. Show? Então, o mínimo do mínimo para você poder vender que você precisa saber sobre valor tonal é isso. É que os tons, eles devem ser agrupados em grupinhos, sabe? Tipo, uma tonalidade de cor para um personagem, outra tonalidade de cor para um cenário, outro. E
usem o fator de deixar em preto e branco para vocês poderem, né, ter essa visualização mais fácil da cena de vocês. Assim fica mais fácil de você trabalhar. Beleza? Então é isso. Vejo você já na próxima aula.